Ellen White foi influenciada por duas fontes primárias de inspiração sobrenatural e espiritual, respectivamente, os metodistas que gritam e William Miller. Mas seria possível que Ellen White pudesse ter sido influenciada por outra pessoa? E a resposta é sim. Houve sim outra influência poderosa e desconhecida aos adventistas no Brasil que moldou o seu trabalho. Estou falando dos Mormons. Os Mormons mudaram-se para Saco Valley em 1832 e para Portland, Maine em 1835. Ellen White era apenas uma criança quando esses eventos aconteceram. Entretanto, em 1842, quando teve o seu primeiro sonho, aquele em que ela entrava num grande templo, ela já era uma jovem de 15 anos de idade. É um fato bem conhecido que Ellen tinha um apetite muito grande pela leitura e um vício em pegar emprestados os pensamentos, ideias e palavras de outras pessoas. No entanto, existe alguma evidência de que os escritos, os ensinamentos e as práticas de Joseph Smith, o profeta dos Mormons, influenciaram Ellen White ainda em sua juventude? Muitos dos parentes de Ellen White se converteram ao mormonismo, e o mormonismo estava crescendo rapidamente na região onde Ellen viveu nos primeiros anos de sua vida. Em 1842, 2 anos antes do grande desapontamento, a prima de Ellen White, Agnes Moulton Colbreth Smith, viúva de Dom Carlos Smith, tornou-se esposa do profeta mormon Joseph Smith, em Nauvoo, no estado de Illinois. A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende que as visões e os sonhos de Ellen White, incluindo as suas interpretações com o seu anjo acompanhante, são verdadeiras e legítimas. No entanto, apenas acreditar no que uma organização diz em defesa de seu profeta não é recomendável. Foi pensando dessa forma que questionamos se por acaso haveria alguma possibilidade de Ellen White, prima da esposa do profeta mormon Joseph Smith, ter sido influenciada por ele e pelas práticas espirituais que ele, como mormon, realizava. Será que as visões e sonhos dela poderiam ser um reflexo velado dos ensinamentos de agora seu primo Joseph Smith? Vamos comparar alguns exemplos. A seguir está uma comparação entre a visão de Joseph Smith dos Mormons, descrita em seu livro de primeiro Nephi, e o relato de Ellen White sobre sua primeira visão. Joseph Smith escreveu: "Eis que eu tive um sonho, e também vi um caminho reto e estreito que seguia pela barra de ferro para um campo grande e espaçoso. E aconteceu que vi outros avançando, e eles avançaram e se agarraram à ponta de uma barra de ferro. Eles avançaram continuamente, agarrando-se à barra de ferro. Muitos foram perdidos de vista, vagando pelas estradas estranhas." Agora vamos ver o que Ellen White disse em seu sonho. "Enquanto estava em Battle Creek, em agosto de 1868, eu sonhei. À medida que o caminho se ficava mais estreito, pequenas cordas eram baixadas até nós. Estas nós agarramos ansiosamente, exclamando: 'Nós estamos nos segurando lá em cima.' As mesmas palavras foram proferidas por todo o grupo que estava no caminho estreito. Mas onde eles estavam agora? Eles não estavam mais conosco. A cada mudança, alguns ficavam para trás, diante de nós, do outro lado do abismo." Joseph Smith escreveu: "E eu vi um grande espaçoso edifício. Ele viu outras multidões avançando, e ele também viu outras multidões tateando seu caminho em direção ao grande espaçoso edifício. E grande foi a multidão que entrou naquele estranho edifício. Depois que eles entraram naquele prédio, eles apontaram o dedo para mim com desprezo." Ellen White escreveu: "Sonhei que vi um templo para o qual muitas pessoas se reuniam. Em minha ansiedade para chegar ao templo, não notei nem me importei com a multidão que me cercava. Ao entrar no edifício, vi que o vasto templo era sustentado por um imenso pilar. Mesmo depois de entrar no prédio, um medo tomou conta de mim e uma sensação de vergonha de que eu deveria me humilhar diante dessas pessoas." Joseph Smith escreveu: "Tive uma visão e vi, e aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão, sim,
uma névoa de escuridão tão grande que aqueles que começaram no caminho se perderam, se desviaram e se perderam, e caíram em caminhos proibidos. Ellen White escreveu: Deus me mostrou uma santa visão. Eu vi. A luz atrás dele se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram e desviaram seus olhos do alvo e perderam Jesus de vista, e caíram no caminho no mundo escuro e perverso, abaixo. Eles caíram ao longo do caminho. Joseph Smith escreveu: E eles me amarraram com cordas, mas aconteceu que orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, segundo minha fé em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para que eu possa romper essas ataduras com as quais estou preso. E aconteceu que quando eu disse essas palavras, eis que as ataduras foram soltas das minhas mãos e pés. Veja o que Ellen White escreveu: Vi vários grupos que pareciam estar unidos por cordas. Ouvi a voz de uma oração fervorosa e agonizante. Então vi aqueles que estavam orando, estendendo as mãos em busca de ajuda e finalmente romperam as cordas que os prendiam. A influência familiar e a correlação entre essas visões são sinais claros de que Ellen White e Joseph Smith eram conectados através da literatura um do outro. Mesmo sabendo que Joseph Smith morreu no ano do grande desapontamento, em 27 de junho de 1844, muito da literatura mormon fazia parte das prateleiras da família de Ellen White, e foram nesses livros que ela decidiu encontrar apoio para parte de sua literatura. Muitos acreditam que devemos chamar isso de plágio e que Ellen White copiou o profeta Mormon, apenas alterando algumas palavras aqui ou ali. Mas existe uma teoria muito mais forte do que simplesmente usar as visões do profeta Smith para ilustrar as visões de Ellen White. A teoria de que ambos os escritores podem ter sido inspirados pelo mesmo espírito.